Sim. Então, só um pouquinho. Na ação penal 503, 52, 63, 15, continuidade do depoimento do Sr. Newton Sérgio de Souza. Sr. Newton, o Dr. Nabor lhe fez uma pergunta, não sei se ouviu ela inteira. Não ouvi nada da pergunta dele. Não. Então pode repetir. Eu repetirei, Excelência. O senhor já nos informou que o senhor substituiu Marcelo Odebrecht na presidência da Odebrecht S.A., até bem recentemente. A indagação primeira é no sentido de saber qual a trajetória do senhor no âmbito do grupo Odebrecht. Eu sou advogado por formação, comecei na faculdade em Londrina, depois migrei para o Rio, trabalhei no escritório Piano Neto durante um bom tempo, fiz mestrado na Pensilvânia em Direito, Valores Mobiliários, depois disso estive no Banco Mundial durante 5 anos em Washington e de lá vim para a Odebrecht como advogado dentro do processo de diversificação e internacionalização do grupo. Ocupei essa posição de responsável jurídico da Holding Odebrecht durante todo o tempo em que estive lá. Ao longo da carreira, sempre muito focado nessa área de diversificação e também da formação da própria Braskem, vim ocupar posições de conselho nessas empresas que a Odebrecht veio a controlar. Pois bem, e atualmente qual o cargo ocupado no âmbito da Odebrecht? Me desculpe, doutor Nabor. E atualmente, qual a função, o cargo que o senhor exerce no âmbito da Odebrecht? Bom, eu ocupei a posição de presidente do grupo de forma interina no primeiro semestre de 2015, depois, durante 16 até maio de 17, de maneira efetiva, como presidente da Odebrecht S.A., e de maio até agora eu passei a condição de vice-presidente do Conselho. Muito bem. O senhor foi o responsável jurídico e de compliance nas gestões do Dr. Emílio, do Dr. Pedro Novis e do Dr. Marcelo Odebrecht, na Odebrecht S.A.? De compliance, não. Na verdade, essa posição só veio existir bem mais recentemente. Eu ocupei a posição de responsável jurídico, sim, na gestão de Dr. Emílio, de Pedro Novis e de Marcelo. Eu era responsável por assuntos fiduciários, que é uma outra vertente e que tem a ver com a relação com os acionistas, propriedade de ações, debêntures e por aí vai. O senhor coordenou o acordo de leniência do grupo empresarial Odebrecht? Desculpe? O senhor coordenou o acordo de leniência do grupo Odebrecht? Contentou? O senhor coordenou. Coordenou. Não. Exato. Eu participei de todo o processo de negociação do acordo, principalmente na questão de negociação do ability to pay, das nossas multas, e estive algumas vezes na Procuradoria-Geral da República tratando dessas questões. A parte de coordenação dos assuntos, dos depoimentos, dos relatos, etc., não foi coordenado diretamente por mim. Maurício Ferro, que era o responsável e é o responsável jurídico do grupo, tratou isso diretamente e Dr. Emílio teve um papel importante nesse processo. Agora, eu estive sempre envolvido nos assuntos. Pois bem. Vamos agora objetivamente, Dr. Newton, para as questões que dizem respeito ao mérito, ao objeto da ação penal. Eu deveria fazer uma breve contextualização, a partir da qual vou fazer algumas indagações ao senhor. A ação penal cuida da imputação de crimes de corrupção e de lavagem. O Ministério Público imputa ao acusado Aldemir Bendini e outros haverem solicitado a Marcelo Odebrecht vantagens indevidas em troca de atos de seu ofício para beneficiar empresas do grupo Odebrecht. Para o senhor saber em que contexto o senhor foi arrolado. Esse pedido, inicialmente não atendido, segundo o Ministério Público, foi renovado, já enquanto Aldemir Bendini era presidente da Petrobras. Marcelo Odebrecht, em seu acordo de colaboração, referindo-se à sua atuação como presidente da Odebrecht S.A.,
confirma esse fato e revela que teve que atender à solicitação do então presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, em vista do receio que sua atuação à frente da estatal pudesse prejudicar ainda mais a já delicada situação do Grupo Odebrecht. Esse é o conteúdo da colaboração de Marcelo, consoante o documento constante dos autos. A indagação é a seguinte: o senhor saberia informar se havia no âmbito do Grupo Odebrecht a percepção, o receio de que o presidente da Petrobras pudesse prejudicar as empresas do grupo, considerando que vigiam naquela ocasião bloqueios cautelares contra a empresa, diversas investigações internas da estatal, retenções de pagamentos por serviços prestados, etc.? Excelência, pela ordem, com todo o respeito ao Dr. Nabor Bulhões, me parece a pergunta a ingressar um pouco no âmbito da subjetividade da testemunha. Eu vou permitir a questão, doutor. Ele era presidente da Odebrecht e pode informar sobre o clima dentro da empresa. Exatamente. Né? Algo objetivo, se havia um receio de que isso pudesse prejudicar pergunta a normal, empresa. A meu ver. Pode responder, Dr. Newton, por gentileza? Sim, sem problemas. Não, sem dúvida que eu não tenho conhecimento desses fatos, eu vim a conhecer esses fatos durante o processo de preparação dos relatos. Mas, de fato, o clima naquele período de primeiro semestre, segundo semestre de 2014, era de muita preocupação. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós tínhamos um contencioso que se avizinhava e que se tornava cada vez mais preocupante. E os fatos vieram a se provar que eram temores reais, né? Tanto é que a OG veio a entrar em situação de insolvência e teve que recorrer a uma recuperação extrajudicial para sobreviver. Ainda não está garantida a sua sobrevivência. Nós esperamos que com a recuperação judicial isso venha a ocorrer. Então, eu não tinha uma relação direta e uma compreensão direta dessa relação de alto nível que ocorria entre o presidente da Odebrecht S.A. e o presidente da Petrobras. Eu não tinha esse conhecimento, mas sim tinha conhecimento de que havia uma agenda muito importante, muito crítica em diversos frontes, porque a Petrobras, como monopolista, sempre teve uma posição de força muito grande em relação ao setor privado. Vide o exemplo da OG, que veio a quebrar por conta de uma posição que, na nossa visão e dos nossos advogados, é uma posição arbitrária. Pois bem, Marcelo Odebrecht também relatou, Dr. Newton, em sua colaboração, que já após a sua prisão foram efetuados em 24/6/2015 e em 1/7/2015 2 pagamentos ao acusado Aldemir. Naquele momento, segundo Marcelo também relata, isso está nos autos, o time de operações estruturadas já estava em desmobilização e em um momento de restrição de pagamentos com utilização de recursos de Caixa 2, em razão da própria Operação Lava Jato. O fato de assim terem sido mantidos e realizados os 2 pagamentos para o acusado, Bendini, então presidente da Petrobras, demonstrava no âmbito do grupo a preocupação objetiva de que por trás de sua atuação e a importância da empresa, a importância da questão para a empresa? Doutor Nabor, eu só posso manifestar sobre coisas que eu conhecia. Eu não poderia atuar sobre coisas que eu desconhecia. Como eu informei logo no início, um pouco mais anteriormente no depoimento, eu só vinha tomar conhecimento destes fatos lá na frente. Se esses pagamentos vieram a ocorrer sobre o meu absoluto desconhecimento. Então eu não consigo fazer um juízo de valor de por que eles foram executados. Mas o senhor sabe dizer se esses pagamentos foram realizados? Eu vim a tomar conhecimento de que esses pagamentos foram realizados durante o processo de preparação do programa de colaboração. Então, aparentemente,
como todos relataram que eles de fato ocorreram, eles ocorreram. Mas no momento em que eles ocorreram, eu absolutamente desconhecia esse fato. Pois bem. Na página 17 da resposta à acusação do evento 53, estou me referindo especificamente à defesa do acusado André Gustavo, afirma-se que, abre aspas, repito, página 17, resposta à acusação, evento 53, para controle. Consta, colocou a possibilidade de prestar consultoria na questão do empréstimo da Odebrecht Agroindustrial. Mas, especificamente, a defesa procura mostrar que os valores pagos, segundo Marcelo, a título de vantagem indevida, na realidade constituiriam outra coisa, não constituiriam vantagem indevida, pois teria havido a possibilidade de prestação de consultoria na questão de empréstimo relativo ao Odebrecht Agroindustrial. Especificamente, o senhor tem conhecimento de que tem havido contratação de consultoria nesse caso? Eu desconheço completamente essa relação, não tenho como opinar. O senhor não conhece? Eu não conheço esses fatos e desconheço completamente até a existência desse contrato de consultoria. Não, realmente não tenho domínio sobre esse fato. Não tenho que informação a prestar. Perfeito. Perfeito. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem indagações? Sem pergunta, senhor. O aceite de acusação tem indagações? Esclarecimentos do juízo muito rápido, Dr. Newton. Dr. Newton, o doutor mencionou essa reunião, mas o conteúdo que disse que foi normal e tal, mas houve alguma conclusão no âmbito da reunião? Como é que foi? Não, o Dr. Bendini disse que entendia a gravidade do assunto, queria consultar internamente as áreas técnicas que levaram a essa decisão e que procuraria compreender e sensibilizar as pessoas para que elas pudessem rever essa decisão. Mas isso nunca ocorreu. Certo. O doutor mencionou também que o motivo da reunião foi uma suspensão do contrato, uma rescisão. O que foi exatamente? Foi uma rescisão unilateral de um contrato de perfuração de uma empresa chamada ODNT. É uma plataforma de perfuração e essa plataforma ela era parte de um conjunto de plataformas que prestavam serviços para a Petrobras, cujos contratos lastrearam a emissão de um Project Bond, que era o instrumento de financiamento da construção das próprias plataformas. Entendi. Quando esse contrato foi rescindido, todo o programa de financiamento ruiu e os bonds entraram em processo. Nós entramos em processo de inadimplência com os bondholders. E o doutor se recorda quando aproximadamente foi essa rescisão? A rescisão do contrato foi alguns meses antes disso. Deve ter sido junho, julho, provavelmente por aí, julho talvez. Foi antes da reunião ou foi depois? Não, foi antes, com certeza. Quanto tempo antes da reunião aproximadamente? Logo que a rescisão ocorreu, eu solicitei a reunião, então deve ter sido um período curto, não sei se 15 dias, 20 dias, 10 dias, algo por aí. E eu não entendi bem, houve alguma promessa do senhor Bendini de que ele resolveria o problema? Ele não prometeu diretamente que iria resolver, mas ele disse que iria procurar atuar junto às áreas técnicas para esclarecer o assunto, para mostrar as consequências daqueles atos para as áreas técnicas da Petrobras, e que ele acreditava que ele conseguiria fazer isso acontecer de forma a não prejudicar esse contrato. Ou seja, ele entendeu as nossas explicações e disse que iria agir na direção de reverter essa decisão, mas isso nunca ocorreu. Quais foram os desdobramentos mais imediatos relacionados a essa reunião? O doutor chegou a ter novos contatos com o Sr. Bendini? Não tive. Não aconteceu nada. A reunião simplesmente não produziu efeito algum. A empresa acabou entrando num processo de insolvência e nós, durante todo o ano de 16,
passamos a negociar com os nossos credores e terminamos entrando com um pedido de recuperação extrajudicial que foi homologado há coisa de 10 dias. O senhor Fernando Reis, ele é acusado desse processo e ele afirma que teriam sido pagos esses 3 milhões de reais ao senhor Bendini nessa época. Na época dos fatos ele não mencionou nada a esse respeito? Ele não mencionou absolutamente nada. Se eu soubesse dos fatos, provavelmente não teria solicitado a reunião. E nenhum momento chegou a ser mencionada o nome do senhor André Gustavo Vieira da Silva? Em nenhum momento. Eu só vim a tomar conhecimento deste nome, dessa figura, muito depois, durante o processo de preparação de relatos, foi quando eu tomei conhecimento disso. Ah, sim. Eu não quis ser ofensivo, provavelmente. É André Gustavo, né? Certo, mas... Enfim. Bem, são esclarecimentos do juízo. Pela ordem, em razão dos vossos esclarecimentos, eu gostaria de pedir a oportunidade de fazer uma pergunta à testemunha, como desdobramento dos esclarecimentos que o senhor fez. Alguma objeção do Ministério Público? Excelência, eu não vejo motivo para fazer novos questionamentos, mas sem problemas. Sim. Qual seria, então? Eu queria indagar da testemunha se nesta reunião referida agora pelo senhor, quando das respostas ao eminente magistrado, se foi tratado sobre algo ilícito nessa reunião entre o senhor Bendini e o senhor Fernando Reis. Isso já foi indagado, né? Já foi indagado a ele respondeu. Eu posso responder de novo, sem problema, doutor Moro. Não, está indeferido, doutor, porque ele já respondeu isso. Ele disse que não. Então, perfeito. Muito obrigado. Certo? Então, sim. Seu depoimento, então, doutor Nildo, está encerrado. Agradeço a colaboração e muito obrigado. Está dispensado. Obrigado.